e vocês já vão se apropriando do teor do texto. Diz o seguinte: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios, além das vossas orações. Acima de tudo, porém, tenham um texto uns para os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servindo uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus usa, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Queremos te dizer, Senhor, que estamos aqui para Te adorar, para Te prestar um serviço de tudo. Este é o nosso objetivo de virmos a Tua casa nesta noite. E agora temos a Tua palavra aberta diante de nós. Nossa intenção, Senhor, é explicar este texto para a igreja. Eu te peço em nome de Jesus, ilumina as nossas mentes, ilumina o nosso coração. Faça com que possamos compreender, Senhor, que aqui está escrito para a nossa edificação, para a nossa prática, para que a nossa vida cristã seja uma vida em crescimento, possamos amadurecer, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Se pois que cada um de nós, nesta manhã, eu te peço, em nome do Senhor. Meus irmãos, na semana passada, aliás, outra semana, havia uma expectativa no mundo, pelo menos por parte de algumas pessoas, aquelas pessoas mais crédulas, né? Eu diria sincretistas, de que o mundo iria se acabar no dia 21 de 2012. Eu não sei porque não foi no dia 12 de 12, né? Não, mais certo, mas 21. De 21 de 12, o mundo iria se acabar. Baseado numas citações lá dos maias, segundo eles, segundo os entendidos, que houve, na verdade, uma interpretação errada. O que eles tinham dito é que no dia 21 de 2012 se terminava, completava um ciclo de 5.000 anos. E ia começar hoje. Isso não quer dizer que ia se acabar. Só ia terminar o ciclo. Essa é a interpretação deles. E assim como nós temos ciclo de 1.000 anos, né? Quando houve o milênio também, há 12 anos atrás, foi um Deus da puta. Muita gente achou que o mundo ia se acabar quando houvesse a passagem de milênio. Estava pegando os 5.000 anos. Mesmo sem ter nenhuma profecia, mas pensou nisso. Mas se falou muito sobre isso, houve muitas seitas que acreditaram piamente nessa informação, nessa profecia, até tomaram algumas precauções, reservando alimentos e coisas, mas o mundo não se acabou. Mas vai se acabar, né? Um dia. Isso é um fato. A Bíblia diz que haverá um dia em que este mundo será transformado. Ele será desfeito e refeito. Essa é a grande verdade. Mas o apóstolo Pedro, ele começa esse texto nos dando um alerta. Veja o que é que ele diz. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ele começa dizendo exatamente isso. Ele começa dizendo que o fim está próximo. Então eu já posso afirmar para vocês que haverá um fim. Podem estar certos disso.
Nós sabemos pela Bíblia que antes de o mundo acabar, antes de todas as coisas serem consumadas, há alguns eventos que precisam acontecer. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Nós esperamos a vinda do Senhor, mas nós não esperamos a vinda do Senhor de forma iminente. Nós sabemos que algumas coisas vão acontecer antes do Senhor voltar. Que para nós, com a vinda do Senhor, o mundo vai se acabar. Não é que o mundo vai se acabar no sentido de que todas as pessoas serão destruídas. Pelo contrário, elas serão julgadas. Nós estaremos com o Senhor porque não seremos mais julgados. Mas o mundo será julgado e será lançado no inferno. E esta terra passará certamente por um processo de purificação para que se transforme em novos céus e nova terra. Novo céu e nova terra. E aí começará uma eternidade com o Senhor. Mas o que a gente percebe quando lê alguns textos da Bíblia, pelo menos os escritos do início do primeiro século, havia, por parte da igreja primitiva, uma expectativa de que o Senhor voltaria de novo. Quem sabe até enquanto eles ainda estiverem vivos. O apóstolo Paulo deixa isso mais ou menos claro, quando em algumas das suas cartas. Quando ele fala aos Tessalonicenses, ele diz: e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então dá a impressão que ele já se doía ele disse que os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Havia essa expectativa. E o apóstolo Pedro, ele também tinha essa expectativa. Veja o que ele diz: olha, o fim de todas as coisas está próximo. Ele está querendo dizer o seguinte, que mesmo que para nós não seja hoje ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou um século, esse fim virá. E ele está próximo à ideia que ele nos passa, no sentido de que nós devemos viver alertas para a vida do Senhor a qualquer momento, não importa que momento seja. Esta é a ideia que o apóstolo quer nos passar. Ver a vida à luz do fim que está próximo. Eu deveria sempre viver a minha vida, irmãos, aguardando ardentemente a consumação do século. No primeiro século, os cristãos se saudavam com uma palavra grega chamada Maranata, que significa: ora vem, Senhor Jesus. Mesmo que aqueles irmãos talvez entendessem que o Senhor não voltaria amanhã ou depois de amanhã, mas havia no coração deles o desejo de que o Senhor voltasse. Quando você se encontrava com o irmão na rua, quando o irmão se encontrava com o outro, ele dizia: Maranata. Ou dizia para aquele irmão, ora vem, Senhor Jesus, vem logo o Senhor Jesus. Isto era para aqueles irmãos uma forma de demonstrar que estavam atentos, que estavam alertas, que estavam esperando o Senhor. O que o apóstolo quer dizer é que nós devemos viver à luz dessa verdade. O Senhor vem, ele vai voltar. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui a um ano, se é daqui a 10 anos, isso não importa, mas eu devo viver aqui na terra à luz dessa verdade. Como se o Senhor Jesus fosse voltar amanhã. É assim que eu devo viver. Inclusive, a Globo, por conta dessa especulação que tem em torno do fim do mundo, fez um seriado que era alguma coisa que o mundo vai se acabar. Então vamos viver hoje, né? Uma coisa desse tipo aí. Um negócio cheio de safadeza e como sempre acontece com a Globo, né? Porque a ideia das pessoas é: o mundo vai se acabar, então o mundo vai se acabar. Se o mundo vai se acabar, então vamos viver tudo que a gente tem direito de viver, que vai se acabar. Não é isso que o apóstolo quer nos dizer. Ele quer nos dizer o seguinte: o Senhor vem, vai haver um fim, e esse fim está próximo.
Então, justamente porque esse fim está próximo, ele pede aos irmãos que eles considerem algumas coisas que ele vai falar com ele. Certo? Então, nós vamos ver algumas considerações que o apóstolo faz à luz dessa verdade. O apóstolo tem um texto ali que diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é viver esse tempo, não de forma alongada, mas em tempo de qualidade. Se alguém perguntar, eu já li um livro, que já tem Renata aqui me prestou. Se eu tivesse um mês de vida, acho que era isso, alguma coisa mais ou menos assim, se eu tivesse só um mês de vida. Então, o autor coloca várias situações que são muito interessantes. Imaginemos que uma casa de nós tivesse só um mês de vida sobre o seu mesmo vai voltar daqui a uma semana. Como é que seria a nossa vida? Nós não podemos viver nessa expectativa de que eu não estou preparado, que eu tenho que consertar 1 milhão de coisas e não vai dar tempo. Não podemos viver assim. Nós temos que viver de uma forma tal que venha hoje, daquela semana, daquele mês, a minha vida ela é tão normal, diante do Senhor, que eu estou preparado ao que é assim que eu entenderei, essa é a ideia do apóstolo. O mundo é que pensa assim, já teria muitas coisas para colocar, para ajustar. Não, nós não podemos viver assim. Se houver alguma coisa para ajustar, vamos ajustar agora. Ajustar. Não porque o Senhor não está, porque nós temos que viver com uma vida ajustada. Essa é a grande verdade. Então, veja, diante desse fato, à luz dessa verdade, que o fim virá, ele vai nos colocar algumas coisas aqui que nós vamos aprender. A primeira é a importância da vida de oração. Veja que ele diz assim, olha, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Em outras palavras, sejam criteriosos e sóbrios para que as orações de vocês tenham algum efeito. Isso que pensa. Para que as orações de vocês tenham algum efeito. A palavra criterioso aqui, nesse contexto, nos faz a ideia de autocontrole, moderação. Moderação em todas as coisas, domínio próprio. E a palavra sóbrio quer dizer mente clara, mente limpa, não está com a mente turvada, embaçada, mas a mente clara. O crente precisa viver assim. Ser muito criterioso nas suas colocações, naquilo que fala, na sua conduta, ter domínio próprio, tudo que ele deve fazer assim, com moderação. Essa sua moderação, ela é básica, ela é necessária na vida do crente. Moderação em todas as coisas. Até para comer. É bom comer. Mas comamos com moderação. Se comermos demais, nós vamos ter problemas. Até para beber água. Beber água é uma coisa muito boa, beba água. Mas se você beber água demais, é prejudicial. No nosso trabalho, em tudo que nós fazemos, deve haver critério, moderação, domínio próprio, cuidado com as nossas palavras, a forma como nós falamos, como nós conversamos, como nós vivemos. O crente não pode viver aquela vida louca, numa harmonia. Não. Moderação. A oração, irmãos, é um requisito básico para o crente que deseja viver bem com Deus e com os homens. Por isso nós insistimos tanto aqui. Vamos orar. Continuemos a orar.
façamos da oração um ministério, não apenas um ponto, em que nós oramos 1 minuto, 30 segundos, na hora do almoço, se a pessoa está no amém. Não. Ou quando nós vamos dormir, deitado mesmo, Senhor, já está dormindo. Não dá. Se nós queremos agradar a Deus e agradar também aos homens, precisamos investir em uma vida de oração. E para que a nossa vida de oração tenha sucesso, seja eficaz, é preciso que sejamos criteriosos e sóbrios. Eu vim de uma igreja, a Assembleia de Deus, eu não posso falar o que vou dizer, porque vivi na prática. Uma igreja que ora muito. Ora demais. Existe lá normalmente nas terças-feiras, nas quintas, não me lembro, uma reunião que é dirigida para as mulheres, chamada de ciclo de oração, a gente conversa às 8 horas da manhã e vai até às 4 da tarde. Mas uma coisa que nós percebemos, eu percebi quando vivia lá, e se percebe hoje claramente, é que é muita oração, sem que ele fala aqui, critério de sobriedade. Então não é só orar. Se você só ora, a própria Bíblia diz, como o Senhor Jesus fala o seguinte, não é pelo muito falar que as nossas orações serão ouvidas. Tem algumas coisas mais. Quando o Senhor Jesus estava lá no Getsemane com os seus discípulos, ele chamou os 3 mais próximos dele, que era Pedro, Tiago e João, para orar, se afastando um pouco. Jesus saiu mais um pouquinho na frente, foi lá e passou 1 hora orando, quando voltou, ele estava dormindo. Jesus acordou, aí foi de novo, e eles estavam dormindo. E Jesus disse, vocês não conseguem velar comigo? Nem que seja 1 hora. É terrível. E aí o Senhor Jesus disse algo que é muito importante. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Oração sem vigilância é um desastre. Porque o que é que vai acontecer? Vai gerar na vida do crente uma soberba, porque ele ora muito, ora, tem uma vibração muito forte, ora demais. Mas ele não vigia, não está atento, a sua mente não está clara, ele não é sóbrio. Então, meus irmãos, se queremos ter sucesso na oração, precisamos ter critérios, precisamos ter uma mente limpa, clara, para podermos ir em frente. E a oração ele estabelece uma ligação vertical com Deus, antes de criar uma ligação horizontal com as outras pessoas. Normalmente nós fazemos o inverso. Nós criamos os nossos relacionamentos no sentido horizontal com as pessoas, sem nos preocuparmos nessa nossa ligação com Deus. O resultado é que termina que esses nossos relacionamentos pessoais são deteriorados. É o que normalmente acontece. Por que é que acontecem muitos problemas nas relações interpessoais? Porque nós não temos uma boa ligação com o Senhor. Se nós fôssemos pessoas de oração, que orássemos o tempo todo, nós entenderíamos que precisamos perdoar, que precisamos aceitar o outro, que precisamos olhar sempre como se fosse superior a nós mesmos. E aí viria uma série de coisas que ajudam essa relação horizontal. Mas nós fazemos o inverso. Complica. A segunda coisa que ele nos fala aqui, irmãos, é que diante dessa verdade, deste fato, de que o fim está próximo, de que o Senhor vai voltar, consideremos a necessidade do exercício do amor. Está aqui no versículo 8. Acima de tudo, porém, o quê? Tem amor, um amor mais ou menos. É isso? Não. Teve amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui é boa explicação. Primeiro, acima de tudo, esteja com amor. Ame o seu irmão, mas não ame de palavras.
como o apóstolo João diz, de boca, de língua, ame de fato e de verdade. É assim que o apóstolo João nos instrui. Amor de fato e de verdade, não apenas em palavras. Dizer, meus irmãos, eu amo você, amado. É bonito. É lindo. Quantos tratados você de amar? Eu quero ver na prática. Só palavras não resolvem. E na prática o amor tem que ser intenso. Tem que ser baseado naquele amor que o Senhor Jesus fala lá. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração, todo o teu alma, todo o teu amor, todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós pudermos amar os outros como nós amamos a nós mesmos, capaz de ser outro. Porque o apóstolo Paulo diz que ninguém jamais fez nenhum mal a ele mesmo. Né? Ninguém faz. Ninguém faz mal a si próprio. Pelo contrário, eles se amam muito. Não sei por que é que as pessoas do mundo têm inventado. Você precisa se amar, não tem isso na Bíblia, porque isso é natural. Aliás, nós só amamos a nós mesmos. Isso é verdade, isso não é egoísmo. A Bíblia manda que eu amo os outros, porque amar a nós mesmos, nós já fazemos isso demais. Se pudéssemos amar o próximo como amamos a nós mesmos, é isso que eu quero. O parâmetro é este. Pelo isso ficaria igual, né? Nós amamos a nós mesmos mais do que amamos os outros. É por isso que há essa desigualdade. Amor intenso. Veja, eu gostaria, tem um pensamento aqui citado por Bismarck, que é um comentarista de Pedro, que diz assim, o amor pode ser ordenado, pois essencialmente não é uma emoção, mas uma decisão de querer que leva à ação. Alguém poderia dizer assim, não sei como é que os crentes amam. E alguém pode amar, o amor vem. O amor acontece, né? Desde que as pessoas do mundo dizem. O amor acontece. Eu não sou responsável por isso. De repente aconteceu. O amor bíblico pode ser ordenado. Ame. Porque não é uma emoção, não é uma coisa que eu olhei e senti. Não é. É uma decisão de querer. Eu quero o bem a essa pessoa, eu quero amar essa pessoa. E essa decisão nos levará à ação. Por isso que o amor na Bíblia ele é ordenado, ele é um mandamento, e não um sentimento, uma emoção. Tá certo? A terceira coisa que o apóstolo Pedro nos orienta a fazer é a prática da hospitalidade. Está aí no versículo 9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sejam mutuamente hospitaleiros. Veja, na época aqui, no contexto em que essa carta foi escrita, isso era uma prática muito importante, principalmente porque não tinha muito hotel e hospedaria, assim com muita facilidade. E às vezes os hotéis e hospedarias não eram muito seguros. Havia muitos vândalos, muitos ladrões. Então os crentes, quando iam para outras regiões, procuravam se hospedar nas casas dos irmãos. E o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro diz o seguinte, olha, instrui para que os irmãos fossem hospitaleiros, mas que não fossem sem murmuração. Interessante é que, se vocês lerem, não sei se vocês estão lembrados disso, mas nos dois textos em que o apóstolo Paulo lista as características dos presbíteros, no texto de Timóteo e no texto de Tito, diz que eles sejam hospitaleiros. Ser hospitaleiro é uma característica, é uma exigência para ser um presbítero. Um presbítero que não gosta de hospedar as pessoas, não tem essa prática, está meio capenga.
a orientação aqui do apóstolo é que sejam hospedeiros sem murmuração. Mais complicado aí. Porque nós sabemos que tem aquelas pessoas que muitas vezes se aboletam na casa dos outros, né? Para passar uma semana. Mas acha que a comida é muito boa. Imagina o sujeito que vai se hospedar na casa da irmã Maria. Macedo. Vai comer muito bem, a Maria cozinha muito bem. Aí ele vai ficar ali, vai ficando, vai sair mais de novo. Boas conversas, bons papos. E vai ficando, vai começando a se tornar inconveniente. Mas meu marido vai poder chegar aqui na igreja, né? Tem uma pessoa lá em casa que faz um mês que está lá, não sabe. Não pode dizer isso. Isso é murmuração. Não pode fazer. Desde que tem murmuração. Aí isso está dizendo que a gente precisa. Meus irmãos, isso não é uma prática muito comum em nosso meio, né? A gente não recebe ninguém, praticamente não recebe as pessoas. Mas eu quero dizer o seguinte, se porventura acontecer, a gente não vai sair hospedando todo mundo, não. Graças a Deus. Isto aqui é mais para cuidar da família da fé. Mas eu quero dizer a vocês, temos que ter cuidado. Uma vez chegou um sujeito aqui na igreja, de noite, e foi parar justamente na casa da irmã Maria. Foi, porque ele estava procurando na igreja, e alguém pegou dizendo, indicando a casa da irmã Maria, que é a casa mais perto. Mas não morava aqui ainda não. Ainda tem, porque não ia morar por isso. E o sujeito com uma história muito bonita, uma história que até seu avó se apedou e já estava com medo lá. Aí ficou ligado para mim, aí nós colocamos Givaldo e Alicine na centro do circuito para levar o sujeito dali para a rodoviária, vai embora. E aí tu sabe que a conversa não batia muito, era meio esquisita. Então existem esses casos, nós temos que ter cuidado. Eu estou falando desses casos. Nós não vamos colocar qualquer pessoa que chega na nossa casa dizendo que é crente, não sei de onde, conhece não sei quem, e aí vai hospedar. Mas eu estou falando, porventura, chegar realmente um irmão conhecido, imagina que chega uma família aqui, a gente vai, como eu já falei aqui alguns exemplos, nós vamos ter um congresso, e muitas famílias vão chegar aqui, e eu vou precisar que a igreja hospede essas famílias, porque nós não temos lugar para hospedá-las. Então é aí onde eu vou precisar que os irmãos exerçam essa prática da hospitalidade. Essas pessoas são pessoas recomendáveis, que vêm para o congresso do mais. Então, meus irmãos, esta é uma prática que deve ser boa. Mas sabemos que se aquela pessoa for para a sua casa e fizer alguma besteira, quebrar algum prato, ou deixar o banheiro sujo, tem gente que não sabe usar o banheiro, não é verdade? Entra, quando sai, parece que passou um batalhão de jeito, é uma confusão. Não pode murmurar, não pode sair falando depois. Tem que ter todo cuidado para não murmurar. E finalmente, irmãos, o apóstolo chama a nossa atenção e quer que nós consideremos uma questão básica da igreja, que é o exercício dos dons. Exercício dos dons. Desde que ele começa o versículo 10 dizendo que servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Meus irmãos, vejam, a Bíblia nos deixa claro que cada crente recebe de Deus pelo menos um dom. Então não existe crente que não tenha pelo menos um dom. Porque tem aqueles que dizem, mas com o teu nome, não pode. Você tem que ter pelo menos um. Porque Deus dá. O Senhor Jesus deu dons aos homens, aos crentes. Então, pelo menos um. Tem pessoas que têm mais dons, mas tem alguns, pelo menos um dom. Os dons são para o serviço, para o benefício mútuo dentro da igreja. E eles devem ser exercidos em harmonia com o plano e propósito de Deus. Veja que coisa interessante. Os dons, a primeira coisa, o dom não é meu. Se é dom, foi Deus que me deu. O dom é de Deus. E Deus dota a igreja de dons
para que esses dons sejam exercidos na igreja, para o reino de Deus, de acordo com o propósito e os planos que Deus tem para aquela igreja. Imagine que de repente chega uma pessoa aqui na igreja, entra e começa a dentro da igreja, cheio de dons, e quer modificar as coisas, porque ele tem dons, ele quer fazer as coisas de acordo com os seus dons. Aí é um problema. Os dons devem ser exercidos de acordo com o plano e o propósito que Deus tem para aquela igreja. Não é assim, de qualquer jeito, porque a pessoa tem seus dons e quer exercer. Vejam o que é que a parte B do versículo 10 diz assim, olha: cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É como se Deus tivesse uma dispensa e Deus deu um dom. Quando alguém recebe um dom, é como se aquela pessoa fosse o responsável por aquela dispensa. Os dons de Deus, eles têm a ver com a graça de Deus, com as coisas que são, dizem respeito à sua graça, no sentido espiritual, do crescimento e engrandecimento do seu povo, do seu reino. Ele fala aqui da multiforme graça de Deus. Quando Deus coloca dons sobre os crentes para que eles exerçam esses dons na igreja, é como se Deus estivesse pegando a sua graça e colocando a disposição da igreja sobre várias formas. Sobre várias formas. Olhando aqui, há 3 listas de dons na Bíblia. Um que está em Romanos, um que está em Coríntios, e outro que está em Efésios. Eu tirei os dons espetaculares, que estão mais na lista de Coríntios, e cheguei aos seguintes dons: dom de profecia, dom de ministério, dom de ensino, dom de exortação, dom de contribuição. Alguém tem o dom de contribuição. Alguém diria assim: pastor, mas contribuir não é um dever que eu tenho. Dar o dízimo é dever, mas tem pessoas que têm um dom de contribuição. Não dá 10%, não. Dá 30%, 50%, dá alguém. Gosta de dar para a igreja. Isso é um dom de contribuição. Dom de liderança. Tem pessoas que têm o dom de liderar. Tem muito mais capacidade de liderar que outras pessoas não têm. O dom de misericórdia, de exercer misericórdia. Alguém poderia dizer: pastor, mas ser misericórdia também não é uma obrigação do crente. Mas o dom de misericórdia é uma coisa maior. É alguém que gosta de exercer misericórdia. O dom da fé. A fé, pastor, fé todo mundo tem, o crente tem que ter, tem. Mas outros têm fé de forma mais intensa. Dom de evangelização, dom de pastorear. Esses são alguns dons que a Bíblia fala a respeito deles, num desses textos que eu li. O que o apóstolo vai dizer, e aí ele vai regulamentar esses dois, observe o versículo 11. No versículo 11, ele vai regulamentar esses dons. Ele vai dizer que esses dons que Deus dá à igreja, eles podem ser de 2 formas. Dons que são exercidos através da fala. Quais seriam, desses que eu mostrei aqui, quais seriam os dons que poderiam ser exercidos através da fala? O dom de profecia, o dom de ensino, o dom de exortação, o dom de evangelização e o dom de pastorear. São exercidos através da fala. Vocês viram como é que esse dom deve ser exercido através da fala? Como é que ele diz? Quem pode me dizer, repete também o texto aí, para me dizer. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Pois é. Se você vai exercer um desses dons da fala, ele tem que ser exercido de acordo com os oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? A Bíblia, a sua vontade expressa, os seus preceitos. Se eu vou exortar alguém, eu devo fazer a luz da palavra de Deus. Se eu vou ensinar, devo fazer a luz da palavra de Deus.
Todos os dons da fala só podem ser exercidos à luz dos oráculos de Deus. Os oráculos são a sua lei, os seus preceitos, aquilo que Deus, a sua vontade expressa na sua palavra. Não é falar o que eu quero falar, não. Ser pastor de uma igreja, não é dizer que o cara abre uma abobrinha ou algumas coisas que eu acho que estão certas. Eu tenho que exercer esse dom com a palavra, através da palavra, dos oráculos. Todos os dons que usam a fala só podem ser exercidos assim. Então, se alguém estiver aqui exercendo qualquer um desses dons, com algum tipo de ensino que não passa pelo crivo da palavra, então esse dom está fora. Tem que passar pelo crivo. Você vai na palavra, mas olha, isso que você está falando não bate aqui. Tá bom. Os outros dons são os dons que são exercidos através de atos, de atitudes, de ações. Eu poderia dizer aqui, por exemplo, o dom de ministério, o dom de contribuição, o dom de liderança, né? O dom de misericórdia. Esses são exercícios da interação. Aí é a outra, veja o que é que ele diz aí. Quem pode dizer para mim? Se alguém serve, faça na força que Deus seja, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, veja, os dois que são exercidos através das nossas atitudes devem ser na força de Deus, na dependência de Deus, devem ser supridos pelo Senhor. Para quê? Para que a glória seja do sujeito? Não, para que a glória seja de Deus. Porque se aquele dom foi exercido pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria, porque ele é um cara de conta, estudou todo o assunto, então a glória é dele. Mas não é isso que o apóstolo fala. O apóstolo diz que esses dons devem ser exercidos através da força, daquele que supre. Por exemplo, eu olho para a Silvana, o dom que ela tem da música. Existe um esforço muito grande para se ensinar a música, para se fazer um coral. Existe um esforço. Eu quero dizer para vocês que é um esforço que muitas vezes você olha assim, passa uma hora ensinando e quando vai cantar não está bom. Está tudo desafinado, não está batendo, não encaixou. A vontade que dá dizer, não, uma coisa. Eu não vou mais. Essa é uma cantada, passar para mim. Não sei se Silvana sempre ficou desse tipo, mas eu quando era. Quando estava dentro do coral, parecia acontecer. Mas, irmãos, o dom é de Deus. E Deus nos dá para a igreja. Nós não podemos fugir dele. E temos que fazer na força do Senhor. É o Senhor que nos dá essa força. Qualquer serviço na igreja, e eu quero dizer para vocês que toda a igreja pode ter dons. Olha, só quem exorta, não só são os pastores, os presbíteros, que podem exortar uma pessoa, não. Qualquer um, deixa que ele faça. Pelo oráculo de Deus. O que não pode fazer, irmão, é começar a inventar coisas. Aí não pode. Tem que ter cuidado. Tem que entender se aquilo que você vai fazer está dentro dos propósitos de Deus. Aconteceu uma coisa interessante aqui na nossa igreja. Uma irmã, ela foi enfrentar um problema com crentes, com a sua igreja, e ela não sabia como agir. E ela me procurou. Pastor, veja, eu não sou desse problema, desse, mas eu não sei como agir, como é que eu posso ajudar. E eu orientei, faça isso, e depois me diga para que eu possa ir lhe dando as orientações necessárias. Você não agir com sabedoria, muita sabedoria. É assim? É assim que tem que ser. Se você percebe que algum irmão da igreja tem algum problema que o pastor não sabe, você não precisa ficar focado em irmão. Olha, pastor, o senhor não sabe. Fulano fez isso. Não,
Você pode tirar com muita oração, com muito temor, de pastor, eu queria. O que é que eu posso fazer para ajudar aquele irmão? Lá está ele. Aí você será orientado por um pastor, por um presbítero. Porque às vezes aquela pessoa tem muito mais, no caso dessa irmã, ela tinha muito mais acesso a pessoas do que eu. Era mais importante que ela conversasse com a pessoa que trouxesse o resultado e pudesse orientar. Eu não tinha acesso. A pessoa não confiava em mim, confiava nela. É possível, não. A gente tem que ser feito dentro dos propósitos de Deus, dos planos de Deus para a igreja. Se cada um quiser fazer do seu jeito, não vou juntar um grupo de pessoas, de repente, junta um grupo de pessoas na sua casa e vamos orientar o povo aqui, olha pessoal. É isso. Mas como o pastor está fazendo? O pastor nem